Eu sou o Dr. Antônio de Sales, professor emérito da Universidade da Califórnia, onde trabalhei por 30 anos, desenvolvendo tratamento para tumores extremamente difíceis e várias outras doenças neurodegenerativas que nós vamos progressivamente apresentar numa série de vídeos como este. Hoje o foco é falar para vocês sobre o glioblastoma multiforme e como nós, da NeuroSapiens, o nosso centro de tratamento de doenças neurológicas e pesquisa, maneja esse tumor de extrema dificuldade para o ser humano. É o glioblastoma multiforme, é realmente o tumor mais difícil que o ser humano pode ter. É um tumor que cresce de células de suporte do cérebro, são as células da glia, por isso que ele se chama glioblastoma multiforme. Essas células da glia, uma delas o astrocitoma, que também dá um nome ao glioblastoma de astrocitoma grau 4, o pior de todos os graus desses astrocitomas. O astrocitoma grau 4 ou glioblastoma multiforme cresce dessas células que suportam o neurônio. O neurônio é a célula eletroquímica que faz com que o cérebro seja o computador mais conhecido e melhor que temos. Essas células de suporte têm uma mutação, essa mutação é esporádica, não é genética, não tem uma causa específica para essa mutação. E quando essa mutação no cromossoma dessas células ocorre, ela se torna um tumor. Multiplica-se desordenadamente, invade o cérebro, as fibras do cérebro, as partes importantes do cérebro, e por isso que esse tumor é tão difícil de se tratar. Esse tumor requer uma equipe multidisciplinar, requer o neurocirurgião, requer o radio-oncologista, requer o neuro-oncologista, requer um serviço de suporte ao paciente, psicológico e para toda a família. Isso tudo nós podemos fornecer no nosso grupo que está dedicado ao tratamento desses tumores. Os sintomas que esses pacientes geralmente têm e que os levam ao médico muitas vezes simplesmente uma vaga perda da noção, às vezes desenvolve sem uma autonomia própria, dor de cabeça pode aparecer, como a pressão intracerebral cresce, dor de cabeça constante, confusão mental, náusea, vômito quando se torna mais severo, uma dificuldade com um dos lados do corpo, dificuldade com a palavra, são sintomas muitas vezes discretos que o paciente tenta não prestar atenção até o ponto que se torna uma situação que ele tem que procurar um neurologista, um neurocirurgião ou mesmo o seu médico de família que cuida dele com frequência. Quando isso ocorre, então, o exame neurológico e também a imagem, principalmente a ressonância magnética, torna-se então o exame mais importante no diagnóstico do glioblastoma multiforme. Uma vez que este é determinado, então nós temos que definir o tecido deste tumor, porque hoje, com o desenvolvimento rápido da genética, nós estamos começando a destrinchar o que ocorre dentro dessa célula que tem a mutação e que começa então a se tornar um tumor. Existem vários marcadores, hoje chamados biomarcadores, que nos orientam a tratar esses tumores. Então, o principal tratamento ainda hoje é a cirurgia com remoção total do tumor. Então, todos nós tentamos remover o tumor completamente, mas sem causar qualquer déficit ao paciente, porque os pacientes que adquirem déficit depois da cirurgia geralmente não se dão bem com todos os tratamentos. Então nós temos que entregar à família, depois da cirurgia, um paciente, na maioria das vezes, completamente funcional depois da recuperação do ato cirúrgico, que hoje em dia, em geral, em menos de uma semana. A recuperação hospitalar, internação, cirurgia, tudo isso fica em torno de 3 dias a uma semana, o paciente está fora do hospital e logo de volta ao trabalho e fazendo os tratamentos necessários.
Bem, esse tecido removido nem sempre é completo, porque com a infiltração, como eu expliquei, se nós formos remover parte do cérebro onde o tumor infiltrou, nós vamos causar déficits neurológicos. Portanto, essa cirurgia é uma cirurgia extremamente delicada e muitas vezes feita com o paciente acordado, em que o cirurgião, no momento da cirurgia, está conversando com o paciente, tem um examinador do outro lado conversando com o paciente, fazendo com que ele use o cérebro de todas as maneiras possíveis para que a cirurgia não atrapalhe nenhuma dessas funções. Bem, uma vez que essa célula foi identificada, nós tiramos todo o tumor possível e esse tecido foi ao patologista e vai fazer uma série de estudos. Essa série de estudos principalmente é definir que é um glioblastoma multiforme. Isso é possível depois de uma semana com vários estudos de parafina, de patologia que são clássicos e vão dar o diagnóstico de glioblastoma multiforme e depois os estudos imunológicos e de marcadores desses tumores. Hoje o IDH e vários outros marcadores nos servem para que a gente possa definir melhor o tratamento. Depois da cirurgia vem a radioterapia. A radioterapia, depois da cirurgia, é o tratamento mais efetivo. A radioterapia convencional, dada aos glioblastomas multiformes, altas doses de radiação, muitas vezes fazem com que o paciente fique cansado, mas a gente consegue, com esse tratamento, fazer com que o tumor pare de crescer por um grande período de tempo. Então, todo tumor residual, todas aquelas infiltrações são, então, abatidas com a radioterapia. Mesmo que a radioterapia não é efetiva ao ponto de fazer com que esse tumor desapareça completamente. Aí então vem os tratamentos adjuvantes, nós temos a quimioterapia, a principal delas hoje é a temozolomida, entra aqui no cenário o neuro-oncologista, que é o médico que prescreve a medicação, que tem certeza que os efeitos colaterais dessa medicação são bem manejados, que o paciente não fique fraco por causa da quimioterapia, que ele seja completamente cuidado em todos os aspectos relacionados à presença desse tumor no cérebro do paciente. Bem, uma vez que a quimioterapia, a radioterapia são feitas, então o paciente pode ter escolhido ter outros tratamentos como esponjas de quimioterápicos que a gente põe no leito tumoral no momento da cirurgia. Esse tecido tumoral pode também ser levado para se desenvolver uma vacina, estudo que a gente faz por muitos anos na Universidade da Califórnia e que tem em alguns casos tendo sucesso, com uma sobrevida bastante prolongada dos pacientes. Bem, o principal no tratamento do glioblastoma multiforme é a coesão familiar e o suporte que todos dão a esse paciente. Ele tem que se sentir útil, tem que estar fazendo exercício, tem que fazer fisioterapia, trabalhar o tempo mais prolongado possível, participar da comunidade para que ele possa manter seu cérebro funcionante e com o desejo de melhorar e curar esse tumor de extrema difícil manejo. É importante a situação mental do paciente porque o sistema imunológico de cada um de nós depende muito do nosso otimismo e da nossa vontade de querer lutar contra a doença. Então, a família, o suporte médico, o suporte psicológico tem que estar presente para esses pacientes. Muito obrigado.